Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, e você, a mais uma aulaça de Direito das Pessoas com Deficiência. Na aula de hoje, na tela, a gente continua a nossa conversa acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. A gente já abordou noções pertinentes à igualdade e não discriminação e capacidade civil. Isso daqui cai muito em prova, tá? O regime de capacidades, as alterações dos artigos 3º e 4º do Código Civil, o artigo 6º, dá uma olhada em casa com calma no nosso livro digital, beleza? Hoje a gente avança para tratar de direito à saúde da pessoa com deficiência, acesso à justiça, reconhecimento igual perante a lei. Vamos tratar de curatela e a famosa TDA, tomada de decisão apoiada. A gente avança, tópico 1.3, para o direito à saúde. Desde logo, o artigo 18 do Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece, olha, a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. Atenção integral da saúde da pessoa com deficiência que está dentro daquela ideia de proteção da pessoa com deficiência, tá? É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Aí o parágrafo 1º garante, assegura a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde. Veja que o parágrafo 1º estabelece uma norma geral, uma diretriz, garantia de participação da pessoa com deficiência na elaboração de políticas públicas. Não traz uma disposição taxativa, uma questão mais geral, tá? Deve ser garantida a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas, beleza? Isso já caiu em prova, ó, questão 2017, técnico judiciário, TRE do Rio de Janeiro. A elaboração de políticas de saúde destinadas à pessoa com deficiência deverá obrigatoriamente ser realizada com a participação de um representante com deficiência. Percebe que a redação da lei é geral, genérica, não traz uma obrigação taxativa, uma determinação específica expressa de um representante, o que torna a alternativa falsa. Percebeu isso? O artigo 18, parágrafo 1º, traz uma norma geral, uma questão mais genérica de participação da pessoa com deficiência e não um representante com deficiência, o que torna a alternativa falsa. O artigo 24 do Estatuto da Pessoa com Deficiência consagra o direito ao acesso aos serviços públicos e privados de saúde. Aqui você tem que tomar cuidado primeiro, que é acesso a serviço público e privado também, tá? Não é só acesso a serviço público, é acesso a serviço público e privado também. Acesso aos serviços de saúde públicos e privados. E acesso às informações prestadas e recebidas por meio de tecnologia assistiva, lembra dela? Produto que garante acesso a algo, acesso a um programa, um serviço, e todas as formas de comunicação. No fundo, o artigo 24 traz o direito ao acesso à saúde, garantindo acessibilidade, acesso à saúde tanto a serviços públicos e serviços privados. Aqui vai uma dica. Você vai ler o artigo 18, parágrafo 4º, com calma em casa, está lá no nosso livro digital, que elenca as garantias relativas às ações e serviços de saúde pública destinadas à pessoa com deficiência. Esse artigo 18, parágrafo 4º, trata especificamente de serviços públicos de saúde, tá? Quais são as garantias relativas às ações e serviços de saúde pública. E aí o artigo 18, parágrafo 4º, elenca uma série de garantias. Você vai dar uma olhada com calma em casa. Tem vários incisos lá. Isso cai em prova. Quando cai em prova, cai a literalidade do artigo 18, parágrafo 4º. Exemplo, olha essa questão aqui. Questão de técnico judiciário 2018. Os serviços de saúde pública destinados a pessoas com deficiência devem assegurar atendimento psicológico, inclusive para seus familiares. Isso é verdadeiro porque está lá no artigo 18, artigo 18, parágrafo 4º, inciso 5. É a literalidade do artigo 18, parágrafo 4º, inciso 5. Eu trouxe essa questão aqui só para você ver como cai em prova. Você vai dar uma olhada no material escrito e aí você vai ver que a questão é a literalidade do artigo 18, parágrafo 4º. Como cai em prova, às vezes cai em prova, costuma cair em prova. Então, em casa, você vai dar uma olhada no artigo 18, parágrafo 4º, que elenca, de novo, as garantias de ações e serviços de saúde pública voltadas à pessoa com deficiência. Quando cai, é a literalidade do artigo 18, parágrafo 4º.
O parágrafo 5º, avançando ainda no direito à saúde da pessoa com deficiência, estabelece diretrizes, quer dizer, normas gerais, algo a ser alcançado, finalidades, fins, diretrizes de saúde. O artigo 18, parágrafo 5º, afirma o seguinte: as diretrizes de saúde, as normas gerais, as finalidades, também se aplicam às instituições privadas. Então, as diretrizes do artigo 18 do Estatuto da Pessoa com Deficiência também se aplicam a instituições privadas. A instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou recebam recursos públicos para sua manutenção. Então, as diretrizes de saúde, os fins, as finalidades, as normas a serem alcançadas, as diretrizes, as regras gerais de saúde vão se aplicar às instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou recebam recursos públicos, tá? Então, condições para aplicação das diretrizes de saúde do artigo 18, a instituições privadas, elas têm que participar de forma complementar do SUS ou receber recursos públicos. Isso já caiu em prova, questão 2017, técnico judiciário. A lei número 13.146 de 2015 traz as diretrizes a serem observadas nas ações e serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência, como, por exemplo, campanhas de vacinação e atendimento psicológico. Tais diretrizes, as diretrizes do artigo 18, aplicam-se exclusivamente às instituições públicas e às instituições privadas que participam de forma complementar do SUS. E aí, verdadeiro ou falso? Aí você vai se lembrar do nosso esquema. Aplicam-se às instituições públicas e às instituições privadas que participem do SUS ou recebam recursos públicos para sua manutenção, o que torna a alternativa falsa, porque a questão fala só em instituição privada que participe de forma complementar do SUS, também a instituição privada que receba recursos públicos estão sujeitas às diretrizes do Estatuto da Pessoa com Deficiência no que se refere à saúde. O artigo 20 do Estatuto da Pessoa com Deficiência traz uma disposição acerca de igualdade. Igualdade para operadoras de planos e seguros privados de saúde. E aí você pode vir para mim. Lembra que eu falei no começo da nossa conversa que toda a finalidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência é garantir igualdade, igualdade de condições, igualdade de oportunidade, exercício de direitos e liberdades fundamentais em igualdade de condições? Lembra disso? A igualdade é uma noção fundamental do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E essa igualdade se reflete aqui, no artigo 20. Diz o artigo 20 que os planos de saúde não podem cobrar valores diferenciados em razão da deficiência, porque isso significa conduta discriminatória, lembra? Tratar de modo discriminatório significa prejudicar, impedir, evitar o exercício de um direito da pessoa com deficiência. Então, os planos de saúde não podem cobrar valores diferenciados em razão da deficiência. Isso porque, na tela, o artigo 20 afirma a igualdade em relação a produtos e serviços. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Beleza? Uma igualdade, a pessoa com deficiência não pode ser discriminada. E o artigo 23 complementa. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive, aí vem o valor, por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão da sua condição. Pode vir para mim. Percebe então que os artigos 20 e 23 estabelecem a proibição de discriminação da pessoa com deficiência por planos de saúde, no que se refere à oferta de produtos e serviços e no que se refere à cobrança de valor. A pessoa com deficiência não pode ter serviços diferenciados menores em razão da deficiência e não pode ter valores maiores em razão da deficiência. Vedação e discriminação por planos de saúde quanto à oferta de produtos e serviços e quanto ao valor cobrado da pessoa com deficiência. Discriminação essa em razão da deficiência, beleza? Na tela, o artigo 26 do Estatuto da Pessoa com Deficiência também estabelece uma regra importante de garantia da integridade física da pessoa com deficiência, que tem relação com a saúde, que trata da chamada notificação compulsória. Isso aqui está no artigo 26, tá? Notificação compulsória. O que é isso? Diz o artigo 26. A pessoa que tiver suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa com deficiência,
profissional de saúde, a pessoa inserida no serviço de saúde que tenha confirmação ou suspeita, tá? Basta suspeita, confirmação ou suspeita de violência praticada contra a pessoa com deficiência, artigo 26, tem que notificação compulsória às autoridades para que haja adoção de providências cabíveis. É o artigo 26. Os casos de suspeita e confirmação de violência contra a pessoa com deficiência devem ser objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde público e privado, às autoridades policiais, Ministério Público e Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Beleza? Isso para que sejam adotadas as providências cabíveis. E aí, o parágrafo único do artigo 26 traz o conceito de violência. Violência é a ação ou omissão contra a pessoa com deficiência que cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico à pessoa com deficiência. Avance. O artigo 79 do Estatuto da Pessoa com Deficiência traz regras de acesso à justiça. Aí você pode vir para mim. Assim como para o direito à saúde, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também traz aquela noção principal de igualdade para o acesso à justiça. E aqui eu falo de acesso da pessoa com deficiência ao judiciário. Acesso à justiça, acesso aos serviços judiciários. Aqui também o acesso deve ser garantido, promovido em igualdade de condições. Igualdade de condições da pessoa com deficiência. Tá? Na tela, o artigo 79 afirma que o Estado deve garantir o acesso da pessoa com deficiência à justiça em igualdade de oportunidades, igualdade de condições. Veja só, se for necessário tem que ter adaptação. Se for necessário tem que ter a promoção de tecnologia assistiva, recursos de tecnologia assistiva. Quer dizer, permitir que a pessoa com deficiência se integre no sistema judiciário, se integre no sistema de prestação de justiça, tenha acesso à justiça. Esse é o artigo 79. A lei, inclusive, fala em capacitação dos servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública, Sistema Penitenciário, lá no parágrafo 1º. Capacitação justamente para permitir esse acesso da pessoa com deficiência ao sistema de justiça. O parágrafo 3º traz uma regra que já caiu em prova, que trata da legitimidade para tomar ações para garantia de direitos. Pode vir para mim. Você já percebeu que o Estatuto da Pessoa com Deficiência elenca uma série de direitos da pessoa com deficiência, diversos direitos. Quem é que vai tomar medidas para garantir a concretização desses direitos? Quem tem a legitimidade, quem tem a autorização do direito para tomar medidas para a proteção da pessoa com deficiência, para tomar medidas para preservar os direitos da pessoa com deficiência. Aí vem o artigo na tela 79, parágrafo 3º, que afirma que a Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nessa lei, ou seja, dos direitos da pessoa com deficiência. Beleza? Já caiu em prova dizendo que só a Defensoria ou só o Ministério Público tem legitimidade para adotar as medidas. Não. Artigo 79, parágrafo 3º. Tanto Defensoria quanto Ministério Público têm legitimidade para adotar as medidas de proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Já caiu em prova. 2018, está na lista judiciária. O Ministério Público tem legitimidade exclusiva para propor as medidas judiciais destinadas à proteção dos interesses coletivos, difusos, individuais, homogêneos e individuais da pessoa com deficiência. Destinados à proteção da pessoa com deficiência. Não se assuste com esses termos aqui não, tá? O Ministério Público tem legitimidade exclusiva para proteger os direitos da pessoa com deficiência? Não, né? A gente acabou de ver Defensoria Pública e Ministério Público na forma do artigo 79, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que torna a alternativa falsa. Outra regra que costuma cair em prova, principalmente questões de tribunais, artigo 83 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mesma ideia de igualdade. E aí o artigo 83 destina a regra geral de igualdade aos serviços notariais e de registro. Os serviços notariais e de registros não podem negar ou criar obstáculos ou condições diferenciadas, critérios diferenciados para prestar serviços às pessoas com deficiência. É aquela mesma noção geral de igualdade, tá? Também os serviços notariais e de registros não podem impedir o acesso, a integração da pessoa com deficiência aos seus serviços e impedir a prestação de serviços.
Noção de igualdade. Igualdade de condições e igualdade de oportunidades. Beleza? O parágrafo único, inclusive, afirma que o descumprimento disso, desse dever de não criar obstáculo, é discriminação. Medida de discriminação em razão da deficiência. Como eu falei, isso cai em prova, ó. Cai em tribunais, ó. STM, técnico, judiciário, serviços notariais e de registro podem criar condições diferenciadas para prestar serviço em razão da deficiência do solicitante. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? Não podem criar. Tá falso. É o artigo 83 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Avançamos agora para o reconhecimento igual perante a lei. Quando a lei, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, trata do reconhecimento igual perante a lei, a gente está tratando, a lei está tratando de dois institutos, curatela e TDA, a chamada tomada de decisão apoiada. Tomada de decisão apoiada, TDA e curatela, tá? A curatela é um instituto de direito assistencial para defender interesses, a defesa de interesses de incapazes. Defesa de interesses de incapazes. E a pessoa com deficiência pode vir a ter incapacidade. Vem para mim. Não se confunda, tá? O artigo 6º afirma que a pessoa com deficiência tem capacidade legal plena. Esse é o artigo 6º. Mas é possível, assim como pessoa sem deficiência, tá? Que a pessoa com deficiência esteja sujeita a uma condição, e não em razão da deficiência, mas uma condição que gere incapacidade. Não pode exprimir sua vontade, por exemplo. Aí a pessoa será incapaz. Na forma dos artigos 3º e 4º. Depois você dá uma olhada lá no artigo 3º e no artigo 4º do Código Civil. Pois bem, nessa situação da pessoa com deficiência incapaz, ela pode submeter ao regime de curatela. Regime de curatela. Na tela. A curatela, então, serve para defesa de interesses de pessoa incapaz. E a pessoa com deficiência pode vir a ter incapacidade. O objetivo da curatela é justamente praticar atos. Prática de atos civis em nome do curatelado, que é aquela pessoa que está sendo assistida pelo curador. Então tem o curador e o curatelado. O curatelado é aquele que incapaz que está sendo ajudado, assistido pelo curador. Beleza? A curatela, ela está prevista, de um modo geral, no artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício da sua capacidade legal em igualdade de condições. Essa é a regra geral. A pessoa com deficiência é capaz na forma, inclusive, do artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Parágrafo 1º. Quando necessário, quer dizer, é uma medida excepcional, só quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela. E aí, como eu falei, o reconhecimento igual perante a lei se dá ou por curatela ou por tomada de decisão apoiada. E aí o parágrafo 2º permite também a pessoa com deficiência adotar o processo de tomada de decisão apoiada, beleza? Curatela, então, assistência, o curador vai ajudar o curatelado a praticar atos civis. Isso só vai acontecer quando necessário. É uma medida excepcional, que ocorre pelo menor tempo possível. O parágrafo 3º do artigo 84 estabelece justamente essa natureza excepcional, essa natureza extraordinária da curatela. É excepcional, é exceção para durar por um tempo determinado. Olha o artigo 84, parágrafo 3º. A definição de curatela da pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. E aí o parágrafo 4º traz uma regra procedimental. O curador é obrigado a prestar anualmente contas. É anualmente, tá? Não é semestralmente, não é mensalmente, não é diariamente. O curador é obrigado a prestar anualmente contas da sua administração ao juiz. Lembra que eu falei, pode vir para mim, que o curador vai administrar, vai defender interesses, praticar atos da vida civil em nome do curatelado? Então, como ele defende interesses, ele vai gerir, vai administrar interesses. E aí, o artigo 84, parágrafo 4º, estabelece a necessidade de prestação de contas. O curador vai ter que prestar contas. Aquele que está ajudando o curatelado, a pessoa incapaz, vai ter que prestar contas. E essa prestação de contas se dá anualmente, beleza? Lembra, curatela
medida excepcional transitória, apenas quando necessária, excepcionalíssima, tá? Excepcional. Porque a pessoa com deficiência, via de regra, tem capacidade legal plena, na forma do artigo 6º, e o curador tem que prestar contas anualmente. Esse é o artigo 84, que trata da curatela, beleza? Na tela, isso cai em prova. Questão 2018, juiz de direito. A curatela de pessoa com deficiência é medida protetiva extraordinária que impõe aos curadores o dever de representar os curatelados e de prestar semestralmente contas de sua atuação ao juiz. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? E anualmente. Lembra? Acabei de falar do artigo 84, parágrafo 4º. Os curadores são obrigados a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz. Além disso, o artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência afirma que a curatela, ela abrange apenas atos relacionados a direitos de natureza patrimonial e negocial. Pode vir para mim. Os direitos, os atos podem se referir a grana, a dinheiro, a patrimônio, ou a questões íntimas, questões pessoais, questões particulares, questões ligadas à autonomia privada, individual, autonomia, não no sentido de liberdade, autonomia privada técnica, mas autonomia, pessoalidade, personalidade, intimidade. Aí diz o artigo 85, a curatela, essa prática de atos civis em nome do curatelado se restringe a direitos de natureza patrimonial, a grana, a patrimônio, a bens, e não a questões íntimas, a valores, beleza? Então, curatela, grana, patrimônio, direitos, disposição de patrimônios, direitos patrimoniais, não direitos íntimos, não direitos pessoais da personalidade, beleza? Na tela, isso está em prova também, questão 2018, juiz de direito. A curatela da pessoa com deficiência é medida protetiva extraordinária que afetará somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial indicados na sentença. E aí, verdadeiro ou falso? Perfeito, né? A curatela se restringe a direitos de natureza patrimonial e negocial, que torna a alternativa verdadeira. Ainda dentro de curatela, o artigo 85, parágrafo 1º, estabelece justamente uma decorrência daquilo que a gente viu anteriormente. Lembra que a curatela se restringe à grana, a direitos de natureza patrimonial? Pois bem, então diz o artigo 85, parágrafo 1º, perdão, direitos relacionados à personalidade, à pessoalidade, à intimidade da pessoa com deficiência que esteja sujeita ao regime de curatela, não são alcançados por essa curatela. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Percebeu isso? Questões íntimas, internas, pessoalidade, personalidade da pessoa com deficiência não estão abrangidas pelo regime de curatela. E para fechar nossa aula, TDA, tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada, ela foi instituída no regime jurídico brasileiro pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? O artigo 116 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 116, inseriu no Código Civil o artigo 1783-A, que trata justamente da tomada de decisão apoiada. E a primeira informação relevantíssima, que já caiu em prova, é saber que o TDA é diferente da curatela. Curatela é uma coisa, TDA é outra, tomada de decisão apoiada, tá? Não se confunda. Tudo é um gênero de reconhecimento igual perante a lei, mas curatela é uma coisa, TDA é outra. Curatela é assistência para praticar atos em nome do curatelado. TDA é ajuda de outra pessoa para que a pessoa com deficiência pratique o ato, ela própria, beleza? Então, TDA, tomada de decisão apoiada, é diferente da curatela. E aí, o enunciado número 639 da 8ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, isso daqui é doutrina, tá? Esses enunciados são enunciados doutrinários, são autores de direito que se reúnem para trazer curtos entendimentos acerca da lei. Esse enunciado 639 afirma que é uma escolha da pessoa com deficiência se submeter ao TDA, a tomada de decisão apoiada. Pode vir para mim.
Como eu já falei, o TDA, a TDA, tomada de decisão apoiada, ocorre quando a pessoa com deficiência é assistida e ajudada para ela própria tomar aquela decisão, para ela tomar o ato. E aí, quem vai escolher a submissão ao TDA é a pessoa com deficiência, a TDA. A pessoa com deficiência, diz o enunciado 639 da 8ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. A pessoa com deficiência é quem tem a legitimidade exclusiva para escolher pela TDA. Beleza? Então, a sujeição à TDA é uma opção da pessoa com deficiência. Na tela, escolha da pessoa com deficiência para se submeter à TDA. Tranquilo? E aí, o artigo 1783-A traz a disposição geral acerca da TDA. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência escolhe pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil. Percebeu isso? A pessoa com deficiência vai escolher pelo menos 2 pessoas idôneas para que essas pessoas idôneas apoiem a tomada de decisões da vida civil, a decisão sobre atos da vida civil. Essas 2 pessoas vão ajudar a pessoa com deficiência a tomar as decisões pertinentes à vida civil. E o artigo 1783-A, parágrafo 2º, afirma que a tomada de decisão apoiada deve ser solicitada pela pessoa com deficiência, pela pessoa a ser apoiada. É mais um reforço daquela ideia de que a escolha da TDA ou pela TDA é pertinente à pessoa com deficiência. Para finalizar a nossa aula, a tomada de decisão apoiada pode ser extinta por variados motivos. O fim da TDA pode vir a pedido da pessoa com deficiência, e esse pedido pode acontecer a qualquer tempo, a pedido do apoiador, dos apoiadores, as pessoas que foram escolhidas pela pessoa com deficiência para apoiar a decisão, as decisões, né? E aí isso vai depender de manifestação do juiz, e o próprio juiz pode encerrar a TDA. No caso de o apoiador agir com negligência, pressão indevida ou descumprir as suas obrigações legais. Fechamos então mais uma aula sobre direito das pessoas com deficiência. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Complemente seus estudos com material escrito, nosso livro digital, e até a nossa próxima aula.